Oi, pessoal. Bem-vindos a mais uma conversa nossa. Sabe quando uma frase simples parece acender uma luzinha, mudar um pouco a forma como a gente vê as coisas? Uhum. Aquelas palavras que pegam a gente de jeito, né? Exato. E hoje a gente vai mergulhar em algumas dessas ideias. A ideia é, desvendar o que elas querem dizer sobre agir, sobre força, sobre o nosso potencial. Entendi. Tem uma frase lá mesmo que diz: às vezes, tudo o que precisamos é de uma palavra certa, na hora certa. Então bora ver o que essas palavras nos contam. Vamos lá. Acho interessante como frases assim que parecem banais às vezes podem ter um peso, né? Funcionam quase como, sei lá, um lembrete rápido no meio da correria. Tipo um ajuste de foco, né? Isso, um ajuste de foco. Para ajudar a gente a recalibrar, a encontrar um pouco mais de ânimo, talvez, ou confiança. Pois é. E a primeira que eu separei aqui, olha, já toca numa ferida conhecida. Você não precisa ser perfeito para começar, mas precisa começar para ser incrível. Essa é clássica e muito boa. Né? O que me pega aqui é como ela bate de frente com essa trava da perfeição. Mas pensando alto aqui, será que esse ser incrível no final não cria outra pressão? Tipo, começar já pensando em ser, uau, incrível. Olha, é um bom ponto para a gente pensar. Eu vejo esse ser incrível mais como o potencial que se abre, sabe? Não como uma meta imediata de fazer algo espetacular. Ah, entendi. Tipo, o potencial de crescer com o processo. Exatamente. O ponto-chave para mim é desmontar a ideia de que a perfeição tem que vir antes de começar. Essa busca pelo cenário ideal, preciso do plano perfeito, do momento certo, de já saber tudo isso, é uma armadilha. Uma autossabotagem, né? A gente fica ali parado. Isso. Preso na largada, só olhando a pista, mas sem nunca dar o primeiro passo. Faz sentido. Então, o incrível seria mais uma consequência do fazer, do aprender, do melhorar. Não aquele monstro final que impede a gente de começar. Perfeito. E isso me lembrou na hora de outra frase deles. Não espere por motivação. Crie movimento e a motivação virá. Parece que uma completa a outra, né? Totalmente. Elas conversam muito bem. Uma diz, começa, mesmo sem estar perfeito. A outra, não fica esperando a vontade chegar, vai lá e faz alguma coisa. E essa segunda inverte uma lógica que a gente tem muito forte, né? De achar que a motivação é o combustível prévio. Pois é. A gente pensa que precisa do tanque cheio de motivação para ligar o carro. Só que, muitas vezes, e a psicologia comportamental mostra isso, é o ato de ligar o carro e começar a andar, mesmo que devagarinho. Que gera energia. Exato. Que gera energia, que gera o embalo. E aí sim vem a tal da motivação. É quase física básica. Corpo parado fica parado, corpo em movimento continua. Começar, mesmo sem aquela vontade toda, quebra essa inércia. É verdade. Tipo ir pra academia. A gente adia esperando a vontade divina. Sim. E aí quando a gente vai, mesmo arrastado, é depois que vem a sensação boa, a energia. E isso é que faz a gente querer voltar. Exatamente esse o ciclo. Mas como que a gente aplica isso em coisas maiores? Um projeto gigante, uma mudança de vida que parece assustadora. Onde a gente acha esse primeiro movimento? Aí o segredo muitas vezes é diminuir a escala. O movimento não precisa ser um salto olímpico. Pode ser minúsculo. Tipo, Se o projeto é um livro, o movimento é escrever um parágrafo, um só. Se é mudar a alimentação, é colocar uma fruta a mais no café da manhã. Coisinha pequena. entendi. Pequenos passos. Isso. Porque esses pequenos atos criam um feedback positivo. O cérebro marca, opa, consegui. Libera um pouquinho de dopamina e aí o próximo passo fica um tiquinho mais fácil. E um passo leva ao outro. Exato. No acumulado, esses micromovimentos constroem o que a gente chama de motivação. É menos sobre esperar um raio motivacional cair na cabeça e mais sobre arquitetar pequenas vitórias em sequência. Arquitetar pequenas vitórias, gostei disso. Então, essas duas frases juntas são quase um kit de primeiros socorros contra a procrastinação e o medo de errar. Basicamente isso.
Elas convidam a gente a abraçar o processo, sabe? O aprender fazendo, em vez de ficar paralisado pelo ideal de perfeição ou pela falta de um sentimento específico. É um alívio pensar assim, né? Tira um peso. Tira mesmo. E dá para imaginar o efeito disso na autoestima, né? Quando a gente se permite começar imperfeito, a gente está meio que validando o direito de aprender. Com certeza. É como dizer para si mesmo: tá tudo bem não saber tudo agora, o importante é começar. Isso combate aquela vozinha chata que fica falando ainda não tá bom o suficiente. E ajuda a construir uma confiança mais real, talvez? Mais real e mais resiliente. A confiança não vem da perfeição mágica, mas da coragem de tentar e da experiência de ver que a gente consegue progredir, mesmo aos poucos. E falando em força, em resiliência, tem outra frase que me fez pensar bastante. A força não vem do que você pode fazer. Ela vem de superar aquilo que achava que não conseguiria. Essa é profunda. Né? Parece que vira de cabeça para baixo a ideia de força. Tira o foco do que a gente já tem, da capacidade que já existe, e coloca na superação. Mas o que isso quer dizer na prática? Olha, analisando bem, o que essa frase sugere é que a força de verdade não é uma coisa estática. Não é como ter, sei lá, músculos ou um QI definido. É um resultado. Um resultado? Como assim? É algo que se forma na experiência de ir lá e enfrentar os nossos limites. Aqueles que a gente mesmo colocou ou percebeu. Pensa num elástico. A força dele não é ele parado. É quando estica, né? E volta. Isso. É a capacidade de ser esticado e voltar. Ou até de se expandir um pouco mais. A força que essa frase descreve é a resiliência. É a capacidade não só de aguentar a pressão, mas de crescer por causa dela. Então a força aparece justamente naquele momento que a gente pensa, não vou dar conta, mas aí, sei lá como, a gente continua e atravessa. Exato. Tipo, terminar uma corrida quando o corpo tá gritando para parar. Ou ter aquela conversa difícil que a gente fugiu por meses. Lidar com uma perda. Perfeito. São esses momentos de confronto com o que parecia impossível. É aí que a gente descobre uns recursos internos que nem sabia que tinha. E superar algo que a gente julgava impossível, isso deve mudar a gente por dentro, né? Muda. Fundamentalmente recalibra nossa autoimagem. Cada vez que a gente supera algo que achava que não conseguiria, a gente está reescrevendo um pouquinho da história sobre quem a gente é e do que a gente é capaz. E isso constrói uma confiança diferente. Uma confiança mais profunda. Não baseada só nos sucessos fáceis, mas na experiência real, vivida, de ter sido mais forte que a dificuldade. Entendi. Não é sobre não ter medo ou dificuldade, mas sobre ter a coragem de agir apesar disso. Justamente. E essa visão parece mais humana, mais acessível. Não é algo que uns têm e outros não. É algo que todo mundo pode construir enfrentando o que a vida traz. Isso, por si só, já anima, né? Reconhecer o valor do esforço na dificuldade já dá uma força para a autoestima. Sem dúvida. E tem a ver com aquilo de que a vulnerabilidade não é o contrário da força. Muitas vezes é o caminho para ela. Como assim? Admitir o medo, a dúvida, a sensação de não sei se consigo, e ainda assim dar um passo. Aí tem uma força enorme. É a força que nasce quando a gente escolhe enfrentar, em vez de só recuar do desconforto. Faz sentido. E seguindo essa linha de potencial interno, de tempo, tem duas frases que parecem irmãs. Uma é: cada dia é uma nova chance de recomeçar. Não desperdice o poder do agora. Adoro essa. E a outra afirma: você é mais forte do que imagina, mais capaz do que acredita e mais corajosa do que parece. Como que essas duas se conectam para você? Olha, elas se encaixam de um jeito muito potente. A primeira, do cada dia é uma nova chance, ela ancora a possibilidade de mudança bem aqui, no presente. Tira o peso do passado, né? Exato. Combate aquela sensação de que a gente está preso aos erros, aos fracassos. O poder do agora está justamente aí, na ideia de que a cada momento a gente pode escolher diferente, começar de novo.
É um lembrete da nossa capacidade de agir, de influenciar o que vem pela frente, né? Independente do que já foi. Isso, da nossa agência. É quase como ganhar uma folha em branco toda manhã. Traz uma leveza, uma esperança, principalmente para quem se sente meio empacado. Sim, mas aí entra a segunda frase que você mencionou. A do "você é mais forte do que imagina". Exato. Quantas vezes a gente se surpreende com a própria força numa crise, né? Muitas. Ou descobre que sabe fazer algo só porque foi obrigado a tentar. Essa frase é um convite para a gente questionar essas ideias limitantes que temos sobre nós mesmos. Então, peraí. A primeira frase dá a permissão e a janela de oportunidade para recomeçar, o agora, e a segunda dá um voto de confiança. Olha, você consegue, mesmo que não esteja sentindo isso agora. Isso. É tipo dizer, a porta está aberta e a chave está no seu bolso, talvez você só não esteja vendo ela agora. Internalizar isso parece um motor potente para a vontade de seguir, de tentar de novo, de viver melhor. Sem dúvida. Pode dar um gás na vontade de viver, sim. E usar essas ideias como, sei lá, ferramentas mentais. Quando aquela voz crítica grita ou o passado pesa demais, lembrar que hoje é um novo começo. Isso pode mudar o estado de espírito, a perspectiva. Funcionam como pontos de referência, né? Como uns faróis na neblina da dúvida. Ótima imagem, faróis na neblina. Voltar para essas ideias centrais pode dar clareza, o empurrãozinho para dar o próximo passo. Por menor que seja, é um treino contínuo, né? De tirar o foco do problema e colocar na possibilidade. De tirar do medo e colocar no potencial. Certo. Bom, a gente explorou bastante coisa aqui. Se a gente fosse resumir a essência do que a gente conversou, quais seriam os pontos principais que essas frases trazem pra gente? Acho que dá pra gente destacar alguns pilares que ficaram bem claros na nossa conversa. O primeiro, que me pareceu bem forte, é o chamado pra ação, mesmo que imperfeita. A ideia de que o movimento gera a motivação e não o contrário. É um basta para a inércia, né? Um vai lá e começa. Sim, essa primazia da ação é fundamental. Depois acho que veio forte essa redefinição da força, não como algo que a gente tem parado, mas como um músculo que cresce na superação dos limites. Especialmente daqueles que a gente achava que eram intransponíveis. A força nasce do confronto com a dificuldade. Isso. Também ficou muito clara a valorização do presente, do agora, como um portal sempre aberto para a mudança, para o recomeço. Cada instante tem essa possibilidade de escolher diferente, né? Liberta a gente da ideia de que o passado determina tudo. Exatamente. E por último, mas não menos importante, aquele lembrete sobre o nosso potencial interno, que a gente vive subestimando. A ideia de que somos, sim, mais fortes, mais capazes, mais corajosos do que a nossa autocrítica deixa a gente ver. Existe uma reserva ali dentro esperando ser acessada. Ótima síntese. São ideias que, no fundo, incentivam a gente a se olhar e a olhar para as oportunidades de cada dia com mais confiança, menos julgamento e uma dose maior de esperança, talvez. Isso, ajudam a elevar a autoestima, a reacender a vontade de viver, de tentar. E o valor prático disso é imenso. Com certeza. Não são só palavras bonitas soltas no ar. Podem ser ferramentas psicológicas mesmo. Aquelas âncoras que a gente falou, pontos de apoio para quando a gente está meio perdido, na dúvida. Para quem busca mais autoconfiança, energia para ir atrás das coisas. Ou simplesmente um olhar mais positivo e resiliente para a vida, né? Refletir sobre isso pode ser um exercício bem transformador. É um contraponto necessário para tanta negatividade e medo que às vezes toma conta. Fica claro como palavras bem escolhidas podem ecoar fundo, né? Influenciar nosso estado interno. Essa nossa análise das mensagens de inspiração e força deixou bastante pano para manga. Deixou mesmo. E talvez, só para fechar como um pensamento final para quem está ouvindo a gente. Conectando com essa ideia da força que nasce da superação. Se a força vem de superar aquilo que a gente julgava impossível, qual seria um passo minúsculo, quase nada, que poderia ser dado hoje para desafiar gentilmente uma pequena limitação que a gente se impõe? Interessante. Algo que parece um muro, mas que talvez tenha uma frestinha ali. Não é derrubar o muro de vez, é só investigar a fresta,
Qual seria esse primeiríssimo pequeno movimento? Fica aí, só para pensar a respeito.